Chega mais, nação rubro-negra. Vamos acompanhar aqui agora todas as notícias do Flamengo. Flamengo aí que tá tendo volta de jogadores, o elenco está completo. Boas notícias aí pro Leonardo Jardim, que agora praticamente tem todos os jogadores, né, à disposição pro jogo contra o Vitória no Brasileiro. E o Flamengo não pode dar mole, cara. Flamengo vai jogar no Maracanã, não pode dar mole, tem que conquistar os 3 pontos, porque é isso que importa. Então já chega deixando aquele like e vamos para as notícias do Flamengo. Vamos falar de Flamengo, porque o Flamengo não joga nesse meio de semana, mas está se movimentando para tentar reforçar o time. O novo capítulo da negociação com o meio-campo Almada é a ida do diretor de futebol, José Boto, à Argentina. Ele encontrou com o empresário do Almada, em Buenos Aires, e disse que não vai entrar em leilão pelo jogador. Enquanto os reforços não chegam, o Flamengo se fortalece com as peças que já tem no elenco e uma das mais importantes vai voltar ao time no domingo contra o Vitória pelo Brasileirão. Os gestos são de um treinador ansioso por soluções para o Flamengo voltar aos melhores dias. Mas Leonardo Jardim não está sozinho, pelo menos no que depender de Lucas Paquetá. Passa muito por nós, até mais do que por ele, mas é tentar entender cada vez mais as ideias, as características, tentar se adaptar o quanto antes, porque já é um tempo que a gente vem trabalhando. Recuperado da lesão na coxa esquerda, ele está pronto para voltar ao time, um coringa do elenco em busca da posição perfeita. Hoje a gente joga num 4-2-4 praticamente, a gente conversa sim, obviamente, eu sempre me coloco à disposição, mas a posição que eu venho me sentindo à vontade é um segundo volante. Foi onde ele jogou melhor desde que voltou ao Flamengo, 6 meses atrás. Após um início tímido, Lucas Paquetá engrenou. Já marcou 8 gols em 24 partidas. O craque de 315 milhões de reais convenceu a torcida rubro-negra e o técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti. A dor de uma saída precoce da Copa não elimina o orgulho por ter representado o Brasil no segundo Mundial seguido. E como um atleta, né, jogando no Brasileirão e indo para a Copa é um privilégio, né, a representação ainda maior de estar defendendo o nosso país. Então, muito feliz por isso também. Em tempos de muito dinheiro em caixa, é provável que em breve esse status de jogador mais caro da história do Flamengo fique para trás. O Lucas Paquetá, quando chegou ao clube, disse que precisava mais do Flamengo do que o Flamengo precisava dele. Depois de servir a seleção brasileira na Copa do Mundo, chegou a hora de devolver o favor. Espero ajudar o Flamengo, espero ajudar com gols, assistência, defendendo o que for. Dentro de campo eu tento dar o meu melhor e eu seguirei fazendo isso, não só do resto da temporada, mas durante todo o tempo que eu estiver aqui. Acho que faz falta que é um jogador de qualidade, mas o Flamengo, antes da chegada dele, já fazia pressão alta no passado, né? E o Jardim gosta de jogar assim. Eu não entendo o que aconteceu contra o São Paulo e contra o Inter, que o Flamengo aceitou o adversário dentro do seu campo e não pressionou. Gente, o Flamengo jogou com 2 times em crise e o Flamengo não fez aquela pressão habitual. Ele fala, gosta de fazer o gol no começo. Não entendi o comportamento, teve alguma coisa errada nesses 2 jogos aí que tem que ser ajustado também. Isso não é uma questão de um jogador, é uma questão coletiva, de proposta, de como o time se apresenta, né? E, enfim, a minha curiosidade é saber ao longo da semana até que ponto ele vai se abrir com os jogadores e ouvi-los. Outro dia eu falei do caso do Jorginho, é impressionante. Teve um cara, você acha que tem que pedir conselho? Não é conselho, porra. Então, o Jorginho é um cara preparado, o cara jogou em times grandes, jogou em seleção da Itália. O Danilo passou pelos principais clubes da Europa, alguns dos principais. O Alexandro, porra, o Pulgar jogou na Europa, a seleção do Chile, a Rascaeta, a Copa do Mundo. Tem que ouvir os jogadores, saber o que eles pensam. O que você acha que faltou? O que a gente pode fazer para retomar, né? Qual o problema? Nenhum problema. Cara, se ele vencer, não importa como ele venceu. Se tinha 30% do trabalho dele, 70% do Felipe, 70% dele, 30% do Felipe, meio a meio, 0% do Felipe, 90% dele. Se ele vencer, se ele for campeão, ele é o campeão, cara. Acabou. E aí tem uma questão do Jardim, que assim, é uma reflexão, tá? Não estou falando isso para fritar ninguém, porque ninguém frita ninguém com fatos. Fatos são fatos. O Jardim não treina um time na Europa desde o final de 2019. Ele foi para o Oriente Médio, ficou lá esse tempo todo e ano passado chegou no Cruzeiro. Ele trabalhou em 4 times, um na Arábia Saudita, depois um no Emirados Árabes, um no Catar, novamente Emirados. Os últimos anos dele foi entre Catar e Emirados Árabes. Eu não sei até que ponto ele perdeu um pouco a conexão com o futebol mais competitivo. Isso não é questão de incapacidade, às vezes é questão de um pouco de distanciamento. Aconteceu com o Tite, que ficou no futebol de seleções,
a maior parte do tempo jogando aqui nessas eliminatórias sul-americanas, né, que tomam conta do calendário e Copa América. Quando ele aparece no Flamengo, ele encontra um outro futebol. De 16, quando ele vai para a seleção brasileira, até 24, quando ele aparece no Flamengo, 23, na verdade, muda tudo. Mudou muito. E o Jardim treinou o Mônaco, foi demitido, voltou meses depois, ficou até o final de 19. Para vocês terem uma relação tempo e espaço, o Jardim deixou o Mônaco naquele período que o Jorge Jesus era campeão brasileiro e da Libertadores pelo Flamengo, naquela época. Quanta coisa aconteceu depois. Só de técnico, o Flamengo teve 3 portugueses com ele, um argentino, um espanhol, vários brasileiros. O Flamengo ganhou salada. mais 2 Libertadores, brasileiros, Copa do Brasil, passou ano em branco, mudou presidente. Olha quanta coisa aconteceu. O Gerson saiu e voltou 2 vezes. Veio, saiu, voltou, saiu de novo. Voltou 2 vezes no futebol brasileiro. Tudo nesse período. Então, um período longo que ele não esteve no futebol mais competitivo. O momento dele de triunfo no Mônaco já está lá em 17, tem 9 anos. Então, não estou dizendo que ele é ruim, eu acho ele um bom técnico, tá? Mas talvez ele tenha ficado um pouco distante de um futebol mais competitivo e tenha tido dificuldades, como no ano passado teve. O Cruzeiro empatou com o CRB pela Copa do Brasil em casa, perdeu em casa para o Ceará, perdeu em casa para o Santos, um rebaixado, um quase, empatou com o Sport, que foi lanterna. Teve vários momentos que o Cruzeiro hesitou contra times menores, mas muito bem contra Palmeiras e Flamengo. Não perdeu para nenhum dos dois. Ganhou em Belo Horizonte e empatou fora. Então, assim, não se trata do técnico ser ruim, mas até que ponto ele também não precisa ouvir pessoas. Isso que eu quero dizer. Porque isso acontece, gente. O cara fica muito tempo fora, né? Eu acho que esse é o ponto. E o futebol aqui no Brasil, ele se tornou, especialmente depois do Jorge Jesus, muito mais competitivo. Houve um crescimento. Tem muitos problemas e tal, mas a competitividade, a intensidade, ela cresceu. Isso me parece inegável. Então tem tudo isso. Por isso mesmo, acho que é importante ouvir pessoas, conversar. E ele tem um elenco, assim, o elenco do Flamengo não está fazendo corpo mole. A informação que eu tenho é que os jogadores têm um bom relacionamento com o treinador. O que os caras estão incomodados, eles querem ganhar. Eles querem conteúdo. Bons treinos, boa estratégia, time forte, ganhar. É isso que eles querem. E eles tinham isso com o Felipe Luiz. Esse é o ponto. O Felipe, gente, jogou a régua lá no alto. Ele e a equipe deles eram muito workaholics, né? Os caras trabalhavam muito e faziam um trabalho muito intenso. Os jogadores do Flamengo, o elenco gosta disso. Cara, elenco de jogador bom gosta disso. O cara quer ganhar, cara. É aquela história lá do famoso diálogo do Felipão com o John Terry, que é contada e recontada, né? Discurso motivacional, e o capitão fala, olha, motivado nós estamos pagos para isso, queremos saber da tática. Mais ou menos isso. A gente quer saber como é que o time vai jogar, qual a estratégia. É sobre isso. Então é por aí, esses caras querem conteúdo, cara. Então, o técnico passa o conteúdo, bons treinos, boas estratégias de jogo, boas mexidas, para ganhar jogo. Alguém acha que o Danilo, que pode pendurar até a chuteira do final do ano, quem sabe, né? Alguém acha que ele não quer ser campeão de novo pelo Flamengo? Quem está lá de brincadeira? Alguém acha que o Jorginho saiu do futebol europeu para vir aqui só pelo dinheiro? Dinheiro ele poderia ir para uma Arábia Saudita da vida, ir para um lugar desse, para o Catar, ganharia mais. Vida tranquila, ninguém pressiona, mora num palácio refrigerado, está tudo certo, né? Não, o cara veio para cá, para o Brasil, trouxe a mulher dele, que é inglesa, que passa também por esse processo de convencimento, você trazer a família, um país que não conhece, tudo, ele morando muito tempo fora, o cara virou até italiano. Alguém acha que esses caras não querem ganhar? Alguém acha que o Arrascaeta não quer ser campeão de novo? Agora, houve momentos, sim, nesse trajeto que teve questões sérias de jogadores contra técnicos, que claramente eles não estavam se empenhando, especialmente nas finais do Carioca, que o Flamengo perdeu para o Fluminense, uma com o Paulo Souza com o Vitor Pereira. Ali tinha alguma coisa errada. Não é o caso agora, pelo que a gente sabe. Não é o caso. Então, não se trata dos jogadores fazendo corpo mole, não. Eles querem conteúdo. Eles querem ser bem treinados, bem comandados e ganhar jogos. Então é isso, galera. Paquetá voltando ao time do Flamengo. Ele que passou aí um bom tempo machucado, né? Agora se recuperou, tá treinando aí já com os jogadores, né? Já treinando com o time. E o Flamengo agora só tem o Luiz Araújo do departamento médico. Boas notícias aí pro Leonardo Jardim, que agora vai ter o time praticamente completo. Teve tempo para treinar os jogadores, hoje ainda é terça-feira.
Tem vários dias aí até o jogo contra o Vitória e o Flamengo precisa fazer uma exibição melhor do que vem fazendo, né, no Campeonato Brasileiro. Deixa aqui nos comentários, pessoal, se vocês acham que o Flamengo vai melhorar depois dessa parada aí, né? Já que o Flamengo não está na Copa do Brasil, ficou aí ficou um final de semana sem jogar, treinando, se preparando para poder voltar pro Brasileiro com tudo. Então deixa aqui nos comentários, quero muito saber a opinião de todos vocês. Vou ficando por aqui, pessoal, até a próxima e valeu!